Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre esse livro, que é um livro muito bom, gente, para aprender, para entender o processo da vida. A gente consegue entender até o papel de Jesus aqui, quando esteve entre nós, falando, né, de que ele não veio destruir a lei, mas ele veio fazer com que ela seja cumprida, porque nós não estávamos cumprindo e continuamos ainda não cumprindo as leis divinas, as leis que regem a nossa vida, que regem o universo e que nos fazem progredir, que nos fazem melhorar. Nós estamos falando sobre o Evangelho da Reencarnação, estamos conversando com o seu autor, que é João Demétrio Loríquio. Bom, Demétrio, a gente aqui durante o intervalo, a gente estava falando disso mesmo, né? Da importância de nós buscarmos o nosso conhecimento e tudo que nós ouvirmos, a gente analisar. Isso. Porque até, assim, não querendo só colocar a culpa no outro, porque nós também temos uma parcela de responsabilidade, mas nós, por muito tempo, nós aceitamos tudo que nos foi colocado sem analisar, sem pensar, sem refletir, Exatamente. né? Hoje nós precisamos, ao contrário, procurar saber. Isso. Procurar saber. Nas minhas palestras, sempre falo, estou colocando isso aqui, que a doutrina espírita está trazendo, está levando luz ao cristianismo, mas vocês têm que procurar saber, pesquisar, comparar com as religiões, comparar com seitas, principalmente com a ciência que está trazendo. Porque, infelizmente, até hoje, a igreja não aceita a ciência. Como é que não aceita a ciência? Quando você vê os padres, os papas, humildemente vêm pedir perdão dos erros do tempo de Galileus, né? Tantos outros erros que tiveram passado. Para que acontecer isso aí? Se o ser humano tem uma razão e tem que procurar essa razão para não errar. Pois é. E a ciência ela nos dá fatos, né? Ela não dá hipóteses. Quando ela traz um fato concreto. Né? Por exemplo, a reencarnação. Como alguém pôde ressurgir se o corpo se decompôs? Exatamente. É tão lógico isso. Mas eu posso ressurgir num novo corpo. Novo corpo já é outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. Por isso que fala reencarnar. Isso. O que reencarna não é o corpo, é o espírito. É o espírito. Exatamente. Isso. Né? A gente está falando sobre isso aí, a gente lembra, mas acontece que Jesus ressuscitou Lázaro. Olha só, vamos pegar do Lázaro. Poxa, mas é verdade. Mas se você não pode ler só o texto da ressurreição de Lázaro, mas lê mais embaixo no contexto que ele explica para Marta e Maria que Lázaro dorme. Ele não estava morto. Não estava morto. E a ciência hoje diz que pode ficar letargia rápida, né? Ou catalepsia, que pode passar 2, 3 dias assim, em estado de morto e não está morto. Foi o que aconteceu. A ciência prova isso que aconteceu, que Jesus fez. E algumas pessoas foram enterradas vivas porque elas estavam sob essa condição de catalepsia e foram enterradas porque não se conhecia, não se tinha como perceber, né? Não se tinha esse conhecimento. Jesus tinha uma outra visão, né? Exatamente. Ele não precisava de aparelhos. Não precisava nada, ele era o Cristo, sabia tudo disso aí. Né? Aí tem mais outra coisa, a gente falando com nossos irmãos da igreja, né, principalmente os evangélicos, né, que eu tenho muita amizade com evangélicos, com teólogos, aí, com estudantes de teologia. Sim, aliás, quem está aceitando muito esse livro é estudante de teologia. Porque eles têm tem outro lado, outra visão. Eles têm ânsia de aprender, né? E quando a gente fala sobre reencarnação, eles logo falam, não, Demétrio, está em Paulo dizendo que é dado ao homem morrer só uma única vez, depois vem o juízo. Falou, é verdade, e está certo, Paulo, porque é dado ao homem morrer uma única vez e em seguida ele está falando que o homem morre mais vezes. Fala, mas mostra para mim quem é de nós que vocês conhecem, que morreu e voltou outra vez. Você vai falar de Lázaro, que foi, né? Mas acontece que tem uma coisa, ou você está certo, ou Paulo está errado, ou Jesus está errado. Se Jesus ressuscitou
Lázaro realmente, que estava morto e ressuscitou, Paulo está errado, e falou que é dado ao homem morrer só uma vez. Pois ele morreu e nasceu e ressuscitou. Exatamente, porque Lázaro morreu 2 vezes. Primeiro morreu uma vez, Jesus ressuscitou, depois ele foi assassinado lá pelos judeus para matar a prova que ele tinha sido ressuscitado. Ele morreu 2 vezes, então. Então, olha como a doutrina espírita leva a razão o ser humano para abrir a mente dele, para ganhar luz. Você também pode pensar que o homem, o encarnado, o corpo, morre uma vez só. Esse corpo Exato. meu, Marizilda, vai morrer uma vez só. Mas eu, Isilda Espírito, vou ressurgir num próximo, com outro nome, com uma outra característica, né? Exatamente. E outras ressuscitação que houve, entre aspas, né? Do filho da Naim, outros lá. O próprio Cristo fala, não, ele somente dorme. Outro fala, não, dá alimento para eles aí. Jesus pegou na mão, já reabilitou, mostrou que não estava morto. Pois é. Então, olha, é fácil estudar. E no Velho Testamento, aí, várias passagens mostram que fala sobre ressuscitação, mostrando o contexto embaixo, tem que ler tudo, não só uma parte, mostrando que a pessoa não estava morta mesmo. Pois é, então eu acho que assim, interessante estudar, não precisa ler o livro de uma vez, vai estudando ele, vai vendo o que interessa, aquelas dúvidas que você tem e vai tirando pesquisas, né? E é um livro muito importante para os oradores, expositores espíritas também. Para saber o que... Falar, tem várias passagens que mostram concretamente a reencarnação, não precisa falar sempre a mesma coisa, né? Nicodemos, tem várias outras aí. Pois é. Então, para quem tiver interesse em adquirir esse livro, nas livrarias ele está à disposição, mas também pode ser pela mundomaior.com.br. Você entra lá no site e faz a sua aquisição do livro, ou pelo telefone 0 operadora 11 4966 5775. Demétrio, é um prazer tê-lo aqui conosco, esperando o livro novo, né, que está chegando aí também, né? E será sempre um prazer recebê-lo. Agradecemos sempre essa oportunidade de conversar um pouquinho sobre bons livros, bons ensinamentos. Muito bem. Eu que agradeço essa oportunidade e até uma outra. Se você quiser nos escrever, repensar@tvmundomaior.com.br. E se você quiser assistir a outros programas, você pode acessar youtube.com/tvmundomaior ou facebook.com/tvmundomaior. Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá.